O irmão Carlinhos, ele é mau. Ele persegue o Célio porque Deus jogou uma porta na cabeça da mulher dele. Eu não conhecia a mulher dele nem ele. Eu fui para a igreja e aí eu estava na Santa Ceia. Aí elas queriam impedir que eu tomasse Santa Ceia, porque é uma pressão psicológica muito terrível na hora da Santa Ceia, porque pecador não toma Santa Ceia. Então eles faziam um verdadeiro terrorismo para eu não tomar a Santa Ceia. E como eu estava na fila normalmente, elas tentaram me empurrar da fila. A mulher dele veio e deu uma ombrada em mim, o que fizeram com a Raven, né? Nas visões da Raven. Então ela deu uma ombrada em mim e me jogou longe. Aí o que aconteceu? No dia seguinte caiu uma porta na cabeça dela. E ela foi testemunha, disse que Deus deu o livramento. Mas Deus deu um castigo para ela porque ela fez aquilo comigo. Ele põe um carro de ovos aqui vendendo. E ele diz que o menino era terrível, que a senhora caiu e que ajuda a mulher a levantar, que é a mulher que caiu, e que o menino que era terrível. E ele escondeu que a mulher dele que caiu a porta na cabeça da mulher dele, que ela que foi a da fila. Ele falou que o menino que cortava a fila, jogou a culpa no Célio para esconder a mulher, proteger a mulher dele. Então, ele protegeu o Célio como ruim, dizendo que o menino era levado e ruim. Ele usou o Carl da série The Walking Dead, como se eu fosse uma mulher que traiu o marido com o Shane, ou que traiu o policial, que é o Atílio, com o Shane, e tivesse o filho, que era o Carl. Olha só, que era o nome dele, Carlinhos, né? Olha só, ele usa o Carl do Ninho da Serpente, da novela Ninho da Serpente. Ele se juntou aqui, ele persegue aqui a minha família. Ele usa o mel por quê? Porque ele estava falando uma palavra muito dura na igreja, muito dura, e eu não reagi. E ele ficou com muita raiva. Aí eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, não senti nada, não foi Deus, eu fiquei em paz. E eles ficavam com raiva disso. E saiu todo mundo com raiva. Lá fora da igreja, depois que eu já estava lá fora, Deus visitou a minha alma e falou, e eu senti um cheiro de mel. Então, aí ele ficou com raiva de mim porque o mel não estava dentro da igreja, estava fora da igreja, né? Então, é que quando eu saí da igreja no último dia, eles começaram a me perseguir, porque o mel estava fora da igreja. Então, eles tentaram fazer com que o mel estivesse na casa da mãe do Mateus. Eles me atraíram o Célio até lá, né? Atraíram o Célio até a casa dela e dizer que eu fui lá na casa dela buscar o mel, que estava fora da igreja. Não estava na igreja. Por isso que eles perseguem com mel. Então, como eu não aceito o que ela fala, eu não aceito o que ela fala, porque ela quer o quê? Eu dava brinquedo, carrinho pro filho dela, ele quebrava o Mateus, ele quebrava o carrinho. Então, olha, não é porque que as pessoas não aceitavam o que eu dei na igreja, as coisas que eu dava, que eu não tenho o dom. Que eu deixei de ter o dom porque eles estão escondendo. Eu continuo com o dom, né? Então, eles convencionam que é o meu filho que dá, que nós não temos dinheiro, que nós damos outra coisa por pura maldade. Eles protegem a Selma no erro dela, porque ela ajudava a perseguir minha família. Eles protegem a mãe do Mateus. Aí perguntaram por que você agradeceu o Marquinhos Moura. Eu agradeci porque ele falou assim, eu não vou deixar ninguém usar a minha música para perseguir o menino. E aí ele ia embora, não ia deixar usar a música dele, por isso que eu agradeci. Só que o inimigo já foi lá fazer a cabeça dele também. Por quê? Porque falava, olha, você está de amarelo, o dom é seu. Porque qualquer um que colocar a cor amarela e usar essas palavras, eles vão falar que vão tirar o dom de mim. E tirando o dom de mim, o que acontece? Nada do que eu fiz na igreja foi de Deus. Eles não me aceitam, porque aí eles falam que eu não sou de Deus, que meu filho não presta, que minha família não presta, e continua isso aqui. Porque eles falam que o dom é de qualquer outra pessoa, menos da minha família. Para poder anular toda a obra de Deus na minha vida, para dizer que Deus não ama a minha família, que nós somos amaldiçoados. E continua isso, porque o dom continua comigo. Aí eles querem e torturam a minha família para usar o dom, porque eles querem continuar usando o dom. Então eles me fazem tipo de escravo, eu e meu filho, porque eles sabem que a gente tem dom. Então eles mantêm a gente preso usando o dom
como se fossem parasitas. Só que o dom, aí eles falam que a gente é tudo que não presta, ou ingênuo, ou burro, ou qualquer outra coisa, e o dom fica com eles. E eles vendem o dom, né? Eles vendem o dom para outra pessoa que aparece com o dom. Isso é muito terrível. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que receberam uma promessa fica presa num laço de mentira, esperando uma obra olha, por exemplo, a Mara, aquela revelação que eu tive com a família dela usando véu, ela espera que Deus vai fazer obra com a Selma, ela não aceitou a revelação que veio da minha família, então ela fala que minha família não tem Deus. Ela fez a obra do jeito que ela quis. Ela fala que a minha família não tem Deus, que a filha, a irmã dela vai virar top model para ir. Olha, inventou um monte de conversa, um monte de coisa errada, junto com a Mara. Quer dizer, a Selma tentou tirar o dom, né? Tentou tirar o dom de mim, puxou para o lado dela, levou ela para um caminho de ilusão. O inimigo, o demônio que faz isso. Engana a pessoa. Deus vai te levar para a igreja assim, mas é por aqui o caminho. Ensina um caminho errado. Ensina um caminho errado. E a maioria das pessoas estão seguindo um caminho errado, um caminho de ilusão. E por isso que fica nisso. Todo mundo fica preso no laço, por isso que Deus está cortando a trama, né? Tudo, por isso que eu conto, que eu falo aqui essas coisas, para as pessoas perceberem onde está o erro. Porque o caminho verdadeiro vai trazer todo mundo de volta para a luz, para Jesus. Aonde está todo mundo errado? Aonde se perdeu todo mundo seguindo as loucuras da Selma misturado com o espírito? Eu falo loucura porque é muito pesada, falar de coisa espiritual muito pesada, as pessoas ficam com medo, Deus mostrou para mim. Então eu falo que é burrice, loucura, mas é coisa muito pior. Então as pessoas seguem isso e acabam tudo perdidas. E culpam quem? A minha família. Não cumpriu a palavra, a pessoa foi seguir outra coisa. Foi seguir um caminho de ilusão. Né? Eles venderam o dom, ficou dizendo que todo mundo aqui vai virar top model, todo mundo aqui vai, sabe, inventou, todo mundo aqui vai ser jogador famoso, inventou um monte de mentiraiada, iludiu o povo. E por isso que está nessa confusão.